Opa! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu, como vocês sabem, sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho em São Paulo. Esse é mais um vídeo da série de leituras e é um vídeo especial por dois motivos. Um deles porque ele é o primeiro vídeo desse canal que está atendendo a pedidos e o segundo por conta do próprio tema do vídeo de hoje. Quem pediu o vídeo de hoje foi o Eric Ávila, um ex-aluno, né, enfim, da graduação do curso de psicologia da Embi Morumbi e atual colega, psicólogo, psicanalista, né, enfim, parceiro de projetos. O Eric pediu que eu fizesse um vídeo sobre esse livro aqui, que é o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. E, né, enfim, mencionou que ele queria ver um vídeo no Errância sobre esse livro por saber que eu gosto muito do livro. E esse é o segundo motivo, porque esse é um vídeo especial, porque eu realmente gosto bastante do livro. Mas antes da gente tratar do livro propriamente dito, eu queria fazer um comentário aí preliminar, porque eu gosto do livro antes de ter lido ele. E esse é um aspecto interessante, assim, que acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho. Desde criança, lembro de ter uma relação afetiva com a figura do Quixote. E acho que isso tem a ver com uma estatuazinha de um cavaleiro que um tio meu tinha na casa dele. Ele deve ter comprado em alguma feira, alguma coisa assim. E alguma vez eu perguntei para ele e ele disse que aquele era o Quixote. E um pouco depois eu fiquei sabendo desse imaginário, dessa ideia de que o Quixote é um cavaleiro desvairado, né? Enfim, ele é um sujeito que enlouqueceu e ele sai em busca de justiça, ainda que ele esteja muito deslocado. Então tem uma relação com o pertencimento e com a loucura, que são temas ambos muito importantes para mim. E eu acho que isso fez eu ter muito interesse, né, pela figura do Quixote, apesar de não ter lido ainda o livro. E aí isso depois acabou se desdobrando um tanto porque eu me encantei com as imagens do Doré. O Doré é um ilustrador, né, enfim, importante, ilustrou várias obras clássicas, né, enfim, ilustrou, além de ilustrar o Quixote, ele ilustrou também a Divina Comédia do Dante, ilustrou passagens importantes da Bíblia também. E tem algumas figuras dele que me encantam muito, que eu acho fantásticas. E, e esse outro motivo porque eu fui me encantando muito pela figura do Quixote. Inclusive, quando eu montei meu consultório, mais de 10 anos atrás, uma das imagens que eu escolhi para, né, enfim, decorar a sala foi uma ilustração do Doré. Apesar de eu não ter lido ainda o Quixote, eu não tinha lido o livro, mas eu quis, né, enfim, fazer menção a essa figura, né, enfim, da cultura clássica e tudo mais. E também, mais ou menos na mesma época, uns 10 anos atrás, eu estava criando o blog Errâncias, não o canal no YouTube, esse é mais recente, mas o blog Errâncias, e ali eu fazia uma série de referências ao Quixote por conta da relação do Quixote com as andanças. Ele não era exatamente um errante, mas ele era um caminhante, e por conta da relação com a loucura, por conta da relação com a justiça, e de uma convicção em ideais, ainda que esses ideais estivessem muito descolados de qualquer figuração comunitária, de qualquer pertencimento, de qualquer engajamento mais pragmático. Esses temas eram temas importantes para mim naquela época, como de alguma maneira, com algumas mudanças, é um tema importante para mim até hoje. E aí então eu falava de Quixote muito antes de ter lido o livro. E aí acho que isso é uma coisa interessante, até passa por um debate que eu né, enfim, tentei avançar. Eu sinalizei num artigo que eu publiquei recentemente, que chama A Branquitude do Analista na Praxis Clínica de um Homem Branco, que saiu numa revista vinculada ao Departamento de Formação e Psicanálise do SEDES. E, enfim, vocês acham ele disponível na internet? Eu posso compartilhar o link nos comentários, na descrição do vídeo. E lá eu fazia menção a uma pessoa que frequentou meu consultório e que apontou para o vídeo, apontou para a figura do Doré que eu tinha lá, dizendo de como os privilégios marcavam a trajetória de algumas pessoas. E ela falava disso no contexto de quem tinha acesso a uma biblioteca pessoal, ou a biblioteca na casa de pessoas, ou pessoas que falavam sobre, né, enfim, a literatura clássica, ou sobre literatura no geral.
E me pareceu uma cena muito forte do ponto de vista clínico. Isso evoca várias outras coisas, né? Não é só um debate social. E, e eu acho isso muito interessante, principalmente considerando, naquela época eu já tinha lido, mas era uma leitura muito recente. E para mim não foi questão, eu não fiquei com essa insegurança de, será que eu posso? Será que eu tenho direito? Será que eu quero, que eu sei o que isso quer dizer? E esse tipo de tranquilidade me parece muito denotativa de um certo privilégio na nossa sociedade, na sociedade brasileira e nas sociedades ditas ocidentais contemporâneas. A questão, é claro, não é que isso seja ruim, que eu tenha podido fazer isso, me parece, enfim, foi bom para mim, né? Enfim, foi oportunidade de construir coisas, de criar coisas. A questão é que muita gente é privada dessa possibilidade, de ter uma vida imaginativa rica, de ter, né, enfim, acesso a bens de cultura e a tratar bens de cultura como coisas que estão disponíveis, né, enfim, para interação criativa, para interação cultural, para interação simbólica, para manipulação simbólica. E esse tipo de interação me parece muito importante. Eu acho que tem um tanto a ver com o próprio tema do Quixote. E aí, enfim, então eu queria fazer esse preâmbulo, né, dizendo um pouco do Quixote como representativo de uma certa história, da história, né, enfim, da intelectualidade europeia e da cultura, né, enfim, europeia, e a relação disso com a nossa cultura e o nosso cotidiano. Então acho que tem uma coisa interessante que é a possibilidade de apropriação e ressimbolização. Apesar do Cervantes ser espanhol e do Dom Quixote ser né, enfim, parte do cânone literário ocidental, isso não me parece que faça com que isso seja um problema, ou que esses livros devam deixar de ser lidos, ou que eles devam ser atacados, porque eles são parte do patrimônio histórico de um povo que é historicamente opressor, né, enfim, num país como o Brasil. Apesar disso ser verdade, a questão para mim passa pela apropriação, ressimbolização e ressignificação, que é algo que está no campo do que o Homi Bhabha, né, enfim, que é um autor contemporâneo específico, trata no contexto do hibridismo. Né? A questão não é a gente rechaçar tudo que é do campo do opressor, mas é a gente poder criar outras formas de circulação e significação. E aí, enfim, então eu acho que vale a pena ler, apesar, né, enfim, desse lastro histórico que faz com que o texto seja vinculado a coisas que são muito duramente criticadas. Honestamente, é um puta texto, é uma experiência literária fantástica, é um texto longo, sim, mas ele é de leitura fluida, e isso é uma coisa que eu acho legal, assim, né, enfim, texto curto, tá legal, né, enfim, para quem não tem muito traquejo com a experiência de leitura, vai mais rápido, é menos intimidador, mas eu acho que vale a pena não deixar a intimidação te intimidar, e aceitar projetos, mesmo que eles pareçam, né, enfim, ousados de partida, para poder fazer acontecer, né? Então, mas o livro é muito grande, como é que eu faço para ler um livro desse? Bom, começa pelo começo, né? E vai lendo e cria espaço para isso na tua vida e isso vai mudar a tua vida. Acho que o ponto é um pouco esse. E isso torna acessível, né? Outra coisa que eu acho que torna acessível um livro como esse, como o Quixote do Cervantes, é essa tradução que eu recomendo para vocês. Eu li por essa edição, né, que é a edição da Penguin Companhia, que é uma parceria, né, enfim, comercial e tudo, da Penguin, que é uma editora, né, enfim, super antiga e clássica e tal, e a Companhia das Letras, que me parece, a maior editora nacional. E essa edição, ela traz uma tradução feita pelo Hernani Só, que eu não conheço, só é com 2 S, Hernani SSO. E essa tradução do Hernani me parece muito legal no sentido de ele não tentar dar ao texto do Cervantes uma conotação de antiguidade. Ele opta por não rechear o texto de arcaísmos para o português. E o que ele diz de passagem, né, enfim, na nota do tradutor, é que apesar do texto ser antigo, na ocasião em que ele foi escrito mobilizando o que era, à época, o espanhol corrente, não o espanhol vulgar, não o espanhol das ruas, mas o espanhol corrente. Né? Então não é um texto erudito, não é um texto, né, enfim, que recorra a arcaísmos para a época dele. Hoje em dia, muito daquele espanhol seria um espanhol arcaico, mas isso é porque o tempo passou, não é porque o livro foi escrito pretendendo isso. E aí, então, quando ele faz a tradução, ele opta por um estilo, um fluxo e um linguajar que seja compatível com um português que proporcione
uma experiência de leitura mais ou menos nesses parâmetros. Então é uma leitura, apesar de ser um texto antigo, um texto clássico, a leitura é uma leitura relativamente tranquila. É claro que tem textos que tem alguns termos que não são do português corriqueiro, mas você consegue acompanhar a leitura sem grande dificuldade. Né? Não é que ele usa termos esquisitíssimos, né? Não é um texto parnasiano, assim, né? Enfim, não é um texto troncho, né? Na experiência de leitura. E eu acho isso interessante, inclusive nesse sentido, de que o Quixote pode ser entendido como parte do patrimônio de todos nós. Apesar de ele ser, é claro, um representativo de destaque no campo do cânone literário ocidental, do cânone clássico, apesar de ele ser, né, enfim, um marcador na história da cultura europeia e no horizonte, né, enfim, da dimensão mais expansionista, mais imperialista, mais dominadora das nações europeias, né? Enfim, o Quixote bem ou mal é fissurado pela figura do cavaleiro, e o cavaleiro tem uma dimensão de poder, né? Enfim, forte. Ainda assim, me parece que é uma experiência de leitura que valeria para todos, né? Que eu acho que pode transformar a todos nós. E acho que nós todos podemos transformar o lugar que cabe a um texto como esse, para que ele deixe de ser denotativo de privilégio e passe a ser oportunidade de prazer e pensamento para todo mundo, né, que possa botar as mãos no livro. É claro que ele custa algum dinheiro para comprar, mas isso posto, né, enfim, que não haja essa barreira de classe, no sentido de que alguns podem ler e alguns não, por uma questão, né, enfim, de classe mesmo. Então esse é um dos pontos que eu queria trazer. Então esse é um convite para ler. E, bom, a respeito do livro ele mesmo, né, enfim, acho que eu vou fazer só uma menção breve, primeiro porque o vídeo já está longo, e segundo porque me parece, né, enfim, que a maioria das pessoas faz alguma ideia de por onde passa a história. O Quixote, ele é um fidalgo, ou seja, ele é parte da nobreza, da pequena nobreza, né, enfim, da região onde ele mora, que é a região da Mancha, né, enfim, na Espanha, da época lá do século XVI. E o Quixote, então, né, enfim, ele não trabalhava como a imensa maioria dos nobres, ele não tinha uma ocupação e ele era fissurado por romances, que era uma coisa super nova, né, enfim, naquela época. A divulgação dos romances tinha a ver com a disseminação do acesso a obras escritas por conta da invenção da prensa, né, da imprensa, pelo Gutenberg e tal. E aí ele lia muitos romances de cavalaria, ele tinha uma biblioteca na casa dele, ele era fissurado em romance de cavalaria, que é a história dos grandes cavaleiros com espadas que matam dragões e salvam donzelas e não sei o quê, e lutam pelos valores, né, enfim, por tudo que é bom e justo e não sei o quê. E aí o Quixote lê essas coisas, e aí diz o Cervantes, é a passagem logo no começo do livro, que isso amoleceu os miolos do Quixote. De tanto ler, ele ficou doidão da cabeça. E aí ele começou a acreditar que ele tinha uma vocação, o termo não é do Cervantes no caso, né, que ele teria meio que um chamado, assim, que ele deveria atuar como um cavaleiro também, apesar de não ter cavaleiros ali, né, enfim, esse é um tema anacrônico, é um tema fantasioso, na verdade, para a Espanha da época em que o Quixote moraria. Mas ele fica fissurado por esses romances e ele quer viver uma vida romântica. E aí então ele decide que ele vai sair. No meio do caminho ele acaba escalando um pobre coitado lá, um cara que trabalhava nas terras dele, que é o Sancho Panza. O Sancho vai, né, enfim, acompanhá-lo, porque o Quixote promete mundos e fundos para ele. O Sancho não muito bota fé, ele percebe que o Quixote está meio mal da cabeça, está meio fraco das ideias, mas ele acaba embarcando. E aí eles vão juntos, então, para viver as aventuras e para, né, enfim, livrar o mundo do mal e das injustiças e para promover o bem e para salvar donzelas. Tem uma donzela específica que o Quixote meio que pira que a mulher existe, aparentemente ela não existe, que é a Dulcinea. E aí ele parte o mundo afora. E o livro é o relato das aventuras dele, né, enfim, tentando, então é um doidão ali, né, enfim, mas tentando fazer valer esses valores pelos quais ele se levantou. É uma história super curiosa, cheia de reviravoltas e metáforas, né, enfim, vale muito a experiência de leitura. E ainda tem um volume 2, porque depois de muito tempo, Cervantes retoma o personagem. Ele encerra a história num dado momento, e aí muito tempo depois ele retoma o personagem, numa ocasião curiosíssima, porque alguém fez né, enfim, se apropriou do personagem do Quixote para fazer uma história.
E o Cervantes achou que não representava, não fazia justiça ao personagem que ele tinha, né, enfim, desenvolvido. Então ele retoma o Quixote, retoma o personagem para fazer né, enfim, um desenvolvimento da narrativa dentro do que ele mesmo acreditava que deveria ser. E aí aparece o volume 2, que também é fantástico, me parece mais cativante até do que o volume 1, enfim, aí eu não vou dar muito spoiler, mas tem um monte de metanarrativa que é interessante. Ele encontra esse volume desse outro sujeito, que esse outro sujeito tinha escrito, né? Então o Quixote está lá, correndo o mundo, fazendo as coisas, e aí ele encontra um livro, que é o Quixote em Sevilha, que é o livro que o outro cara fez. E ele, mas que é isso aqui? Que absurdo, e não sei o quê. Então é o Quixote desacreditando o livro sobre o Quixote que outro cara fez. Né? Foi uma sacada genial. E esse é um detalhe, né? Uma história que é muito rica, é muito cheia de elementos que, enfim, certamente vão fascinar você, tanto quanto me fascinaram. Então eu estou aí apresentando o Quixote, a significação dele para mim, que é muito anterior à experiência de leitura. Estou querendo dizer para vocês que a gente deve se apropriar do direito à leitura e do direito à habitação dos cânones, mesmo que a gente não esteja devidamente paramentado, né? Mesmo que a gente não seja né, enfim, consagrado como tendo legítimo acesso, né? Enfim, o acesso tem que ser nosso, e se ele não tiver dado a priori, a gente tem que conquistar ou tem que se arrogar esse direito para poder viver tudo que a cultura tem a nos oferecer. Né? E aí, com isso, ressignificar o que tiver que ser ressignificado desde dentro. Né? Então esse é um dos convites que eu faço. Eu acho a leitura do Quixote muito interessante, particularmente, né, enfim, com um elogio particular para a tradução do Hernani Só, que eu não conheço, mas que me parece que fez um ótimo trabalho aqui. E é isso, espero que vocês gostem. Qualquer comentário, qualquer sugestão, se quiser recomendar um vídeo que nem o Eric Ávila fez, agradeço o Eric pela sugestão. Quem mais quiser sugerir conteúdo, fica à vontade para colocar no comentário ou me procurar por aí. Tem o perfil no Instagram lá, tem a página no Facebook, e a gente vai se falando, tá bom? Porque afinal de contas toda a ideia é que isso aqui seja tudo nosso. É isso aí, a gente se vê em breve, um grande abraço.